Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoa-nos. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu disse no começo desta celebração da Santa Missa que hoje, no segundo domingo de Páscoa, nós, em toda a igreja, comemoramos o 20º aniversário da instituição da festa da Divina Misericórdia por São João Paulo II. E nesta mesma ocasião, São João Paulo II canonizou a irmã Faustina Kowalska. No entanto, é fundamental que nós recordemos que neste segundo domingo de Páscoa, para além do domingo da Divina Misericórdia, a Igreja recorda que esse domingo é tradicionalmente conhecido como Domingo in albis deponentes. In albis deponentes. O que isso significa? Bem, nos primeiros séculos do cristianismo,
em Roma, aqueles que se preparavam para receber o sacramento do batismo, os catecúmenos, eles eram batizados na noite santa da vigília pascal. E após o batismo, eles recebiam uma veste branca, inaubis, uma veste alva, uma veste branca, exatamente para representar o novo nascimento em Cristo. E eles ficavam utilizando esta veste branca durante 8 dias. No segundo domingo da Páscoa, eles eram conduzidos para o túmulo de um mártir romano, que é São Pancrácio. E ali no túmulo daquele mártir, esses neobatizados retiravam a veste e depositavam essa veste branca no túmulo do mártir. Por quê? Exatamente porque eles deveriam, agora, a partir do segundo domingo de Páscoa, eles deveriam agora passar do hábito para as atitudes concretas de um cristão, para as atitudes concretas de alguém que, pela graça de Deus, pelo santo batismo, recebeu o dom de uma vida nova. Passar do hábito às atitudes, segundo o testemunho daquele mártir, São Pancrácio, que por causa do testemunho de sua fé, derramou seu sangue como Cristo. Irmãos e irmãs, nesse tempo pascal, somos, portanto, recordados sobre a importância do nosso novo nascimento pela graça do sacramento do batismo. Ali, nós recebemos o dom de uma vida nova, porque nós fomos batizados no mistério pascal de Cristo, nós fomos batizados no mistério da morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo São Pedro, como nós ouvimos na segunda leitura, nesse trecho da sua primeira carta, ele diz algo muito bonito. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo. Nascer de novo é graça da misericórdia do Pai, que nós recebemos por meio do mistério pascal de Cristo. Portanto, não foi à toa que São João Paulo II quis que o segundo domingo de Páscoa fosse o domingo da divina misericórdia, porque de fato o Pai, em sua grande misericórdia, diz o apóstolo São Pedro, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos fez nascer de novo. E é importante, irmãos e irmãs, que nós façamos valer este novo nascimento que nós recebemos pela graça do santo batismo. Sim, pelo mistério pascal de Cristo, nós nascemos de novo. E por isso, podemos fazer nossas as palavras do salmista que nós cantamos no Salmo responsorial. Irmãos, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Nós fomos, pelo sacramento do batismo, alcançados e transformados pela misericórdia de Deus. Pelo batismo, nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus. Nos tornamos membros da comunidade cristã, a Igreja, corpo místico de Cristo. Recebendo o dom de uma vida nova, nós recebemos pelo Espírito Santo a motivação para viver no dia a dia esta vida nova. E o que isso significa? Vida nova é uma vida concreta,
uma vida comprometida com o amor ao próximo, uma vida de justiça, uma vida de misericórdia, uma vida comprometida com a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também uma vida de solidariedade, portanto, é a realização da vocação à santidade. No novo nascimento, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. São Lucas, autor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele nos deu dicas importantíssimas para que no dia a dia da nossa vida possamos cultivar esse dom da vida nova e, portanto, viver como autênticos cristãos. Diz assim São Lucas: os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, perseverantes na comunhão fraterna, perseverantes na fração do pão e nas orações. Aqui nós temos dicas preciosas para que possamos no dia a dia cultivar a vida nova. É preciso, irmãos e irmãs, fazer valer o nosso batismo, o nosso compromisso batismal, por uma efetiva comunhão com a vida da igreja. E, portanto, perseverança na escuta e na vivência da doutrina dos apóstolos. E, portanto, perseverança e vivência concreta da comunhão fraterna. O amor aos irmãos e irmãs que creem em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a Fraxio Panis, a participação no mistério sacramental da Igreja, particularmente a Eucaristia e as orações. Se assim vivermos, irmãos e irmãs, é certo que nós teremos uma fé fortalecida, uma fé vigorosa. Mesmo sabendo, e aqui eu volto para a segunda leitura, esse trecho da primeira carta de São Pedro, que nós, porque somos peregrinos neste mundo, também passamos por tribulações. A nossa fé, ela também passa por provações, disse o apóstolo São Pedro. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo. E assim, esta fé alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Estamos vivendo tempos de provação. Estamos vivendo tempos de provação, mas pela graça de Deus é possível perseverar. Mas perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A Igreja de Jesus Cristo é uma igreja missionária, é uma igreja solidária, é uma igreja misericordiosa. E essa misericórdia, ela é vivida concretamente. O Cristo Jesus, ressuscitado, ele se manifesta através da igreja, ele se manifesta através de cada um de nós por gestos concretos de misericórdia. Também pelas obras corporais de misericórdia. Nós ouvimos na primeira leitura que todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Ninguém passava miséria, ninguém passava necessidade, porque havia, pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do ressuscitado, havia uma verdadeira solidariedade entre os irmãos e irmãs na fé. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. Igreja pascal, igreja una, santa, católica e apostólica, igreja solidária, igreja fraterna, igreja que testemunha Jesus Cristo presente em nosso meio,
também por gestos concretos de misericórdia. No Evangelho de hoje, o Evangelho deste domingo em Naubis, Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos e comunica o dom da paz. A paz esteja convosco. Essa paz que é fruto da nova e definitiva aliança realizada pelo próprio Jesus em sua Páscoa de morte e ressurreição. Ao acolher a paz do Senhor, os discípulos ficaram tomados de alegria. Eles viram o Senhor. Com exceção de Tomé, como nós ouvimos no Evangelho, ele não experimentou essa alegria. A sua ausência, a ausência do apóstolo Tomé, é sinal de que é necessário, irmãos e irmãs, permanecer na comunhão com os apóstolos de Jesus, para que nós possamos fazer a experiência de fé, essa experiência renovadora de fé em Cristo vivo, em Cristo ressuscitado. Porém, 8 dias depois, Tomé estava presente. Cultivando essa comunhão com os apóstolos, ele teve a graça de ver Jesus ressuscitado e a graça de proclamar com fé: meu Senhor e meu Deus. Depois, ao proclamar com fé que Jesus é nosso Senhor e nosso Deus, Jesus diz a Tomé: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É uma bem-aventurança, irmãos e irmãs, para todos nós. É uma bem-aventurança que todos nós podemos acolher, porque nós cremos sem ter visto. A fé pascal, ela dispensa a visão. Basta crer e receber com alegria, receber Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus. Nesse domingo da Divina Misericórdia, peçamos ao Senhor, nesta celebração eucarística, que renove em nós esta fé pascal, que nos torne também, irmãos e irmãs, apóstolos da Divina Misericórdia, assim como foi Santa Faustina Kowalska, assim como foi São João Paulo II, apóstolos da Divina Misericórdia. Interessante no Evangelho de hoje que Jesus dá aos apóstolos a autoridade para perdoar os pecados. Ser apóstolos da Divina Misericórdia é de fato viver concretamente a misericórdia no relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, mas é também viver a experiência da reconciliação, dar o perdão, pedir o perdão com humildade, procurando num mundo muitas vezes marcado pela violência, pela discórdia, pelo ódio, pelo ressentimento, procurando difundir, testemunhar a paz do Cristo vivo, a paz do Cristo ressuscitado. Na vigília pascal, os catecúmenos, eles se revestiam de Cristo e, portanto, rejeitavam a vida velha do pecado. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na nossa família, que assim seja em toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.